Fidelidade em reuniões de testemunhos. O Senhor tem me mostrado que grande interesse devia ser tomado pelos guardadores do sábado em conservar suas reuniões e torná-las interessantes. Há grande necessidade de manifestar-se mais interesse e energia nesta direção. Todos devem ter algo para dizer ao Senhor, pois, em assim fazendo, serão abençoados. Um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não desertam das reuniões, mas falam muitas vezes um ao outro. O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Alguns esperam vencer apenas pelo sangue do Cordeiro, sem qualquer esforço especial de sua parte. Vi que Deus foi misericordioso ao nos dar o poder da fala. Ele nos deu uma língua e somos responsáveis diante dele por seu uso. Devemos glorificar a Deus com nossa boca, falando em honra da verdade e de sua ilimitada misericórdia, e vencer pela palavra de nosso testemunho através do sangue do Cordeiro. Não devemos reunir-nos para ficar em silêncio. Os únicos que são lembrados do Senhor são os que se reúnem para falar de sua honra e glória e de seu poder. Sobre esses repousará a bênção do Senhor, e eles serão refrigerados. Se todos procedessem como deviam, nenhum tempo precioso seria desperdiçado, e nenhuma reprovação seria necessária por causa de longas orações e exortações. Todo o tempo seria ocupado por testemunhos e orações breves, diretos. Pede, crede, recebei. Há demasiado escarnecer do Senhor, muita oração que não é oração e que cansam os anjos e desagradam a Deus, muita petição vã, sem significado. Primeiro precisamos sentir a necessidade e então pedir a Deus exatamente o que necessitamos, crendo que Ele nos dá. Já mesmo quando estamos pedindo, e então nossa fé crescerá, todos serão edificados, o fraco será fortalecido, e o desanimado e desalentado é levado a olhar para cima e crer que Deus é o galardoador de todo o que diligentemente o busca. Alguns se retraem nas reuniões porque nada de novo têm a dizer, e se falarem, terão que repetir a mesma história. Vi que o orgulho era o fundamento disto, que Deus e os anjos atentavam para o testemunho dos santos e se alegravam e eram glorificados por serem repetidos cada semana. O Senhor ama a simplicidade e humildade, mas se desgosta e os anjos são ofendidos quando professos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus permitem que o precioso tempo se escoe, despendido em suas reuniões. Se os irmãos e irmãs estivessem no lugar devido, não ficariam sem saber o que dizer em honra de Jesus, que esteve suspenso na cruz do Calvário por seus pecados. Se anelassem mais do compreensivo senso da condescendência de Deus em dar o seu amado unigênito Filho para morrer em sacrifício por nossos pecados e transgressões, e dos sofrimentos e angústia de Jesus para abrir um caminho de escape ao homem culpado, a fim de que ele pudesse receber perdão e vida, seriam mais prontos a exaltar e magnificar a Jesus. Não se calariam, mas com reconhecimento e gratidão falariam de sua glória e de seu poder. E bênçãos de Deus cairiam sobre eles por assim fazer. Ainda que a mesma história fosse repetida, Deus seria glorificado. Mostrou-me o anjo os que não cessavam dia e noite de clamar: Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Repetição contínua, disse o anjo. Contudo, Deus é glorificado. Embora repitamos a mesma história sempre, ela honra a Deus e mostra que não nos temos esquecido de sua bondade e misericórdia para conosco. Vi que as igrejas nominais têm caído, que a frieza e a morte reinam em seu meio. Se seguissem a palavra de Deus, ela os faria humildes, mas eles se põem acima da obra do Senhor. É-lhes demasiado humilhante repetir a mesma simples história da bondade de Deus quando se reúnem e estudam para conseguir algo novo, algo de vulto, e está na posse das palavras exatas para os ouvidos e o gosto do homem, e o Espírito de Deus deixa-os. Quando seguirmos o humilde caminho da Bíblia, teremos a influência do Espírito de Deus. Tudo estará em doce harmonia se seguirmos os humildes canais da verdade, dependendo inteiramente de Deus, e não haverá perigo de sermos afetados pelos anjos maus. É quando as almas passam por alto o Espírito de Deus, movendo em sua própria força,
que os anjos cessam de vigiar sobre elas e são deixadas aos ataques de Satanás. Encontram-se na palavra de Deus deveres cujo cumprimento guardaria o povo de Deus humilde e separado do mundo, da apostasia, como as igrejas nominais. O lava-pés e a participação da ceia do Senhor seriam mais frequentemente praticados. Jesus deu-nos o exemplo e mandou-nos que fizéssemos como ele fizera. Vi que seu exemplo devia ser seguido tão exatamente quanto possível. Contudo, os irmãos e irmãs nem sempre têm agido tão judiciosamente quanto deviam na questão do lava-pés e tem havido confusão. Isto devia ser introduzido em novos lugares com cuidado e sabedoria, especialmente onde o povo não está informado quanto ao exemplo e ensinos de Nosso Senhor sobre este ponto e onde haja preconceito contra. Muitas almas honestas, pela influência de antigos mestres em que tinham confiança, estão muito carregadas de preconceitos contra esse claro dever, e o assunto devia ser-lhes introduzido no tempo e maneira apropriados. Não há na palavra nenhum exemplo para que os irmãos lavem os pés de irmãs, mas há um exemplo para que irmãs lavem os pés a irmãos. Maria lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Vi que o Senhor havia impressionado irmãs a lavar pés de irmãos e que isso estava em harmonia com a ordem evangélica. Todos devem agir compreensivamente e não tornar tediosa a cerimônia do lava-pés. A santa saudação mencionada no Evangelho de Jesus Cristo pelo apóstolo Paulo deve ser considerada no seu verdadeiro caráter. Trata-se de um ósculo santo. Deve ser considerada como um sinal de amizade para cristãos amigos quando partem e quando se encontram de novo após semanas ou meses de separação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 26, Paulo diz: Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. No mesmo capítulo, ele diz: Abstende-vos de toda forma de mal. Pode não haver aparência de mal quando o ósculo santo é dado no tempo e em lugar próprios. Vi que a forte mão do inimigo está posta contra a obra de Deus, e o auxílio e força de cada um que ama a causa da verdade deve ser angariado. Grande interesse deve ser manifestado por eles em sustentar as mãos dos que advogam a verdade, a fim de que por firme vigilância possam banir o inimigo. Todos devem, firmes como se fora um, estar unidos na obra. Cada energia da alma deve estar desperta, pois o que deve ser feito tem que ser feito depressa. Vi então o terceiro anjo. Disse o meu anjo acompanhante: Terrível é sua obra, tremenda sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver a mente, a atenção toda. Trigo e o joio, ninguém está entendendo. Por quê? Porque todo mundo, todos os crentes nesse exato momento estão esperando esta separação do trigo e do joio quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Eles acham que a separação do trigo e do joio é no momento quando Jesus aparece nas nuvens do céu. Aí agora o Mestre Jesus vai fazer a separação entre o trigo e o joio, vai fazer a separação entre ovelha e os bodes. Se você está a pensar assim, estás enganado. Porque a separação do trigo e o joio não acontecerá na volta de Jesus. Não acontecerá na segunda vinda de Jesus, em que todo olho verá. Não é o momento que vai acontecer a separação entre o trigo e o joio. Mas a separação entre o trigo e o joio já começou desde que começou a mensagem do terceiro anjo. Isto mesmo, a mensagem do terceiro anjo começou em 1844, começou a mensagem do terceiro anjo. Ali também começou a separação entre o trigo e o joio. Deixar crescer junto o trigo e o joio até chegar o momento da colheita.
E a mensagem do terceiro anjo é a única que está a fazer essa separação do trigo e o joio. E a mensagem do terceiro anjo que faz a colheita, o trigo colocado no celeiro e o joio sendo amontoado para ser queimado. Quem está fazendo esse serviço é a mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14, verso 9. Então, queridos irmãos, por isso que nós estamos num momento do tempo do ajuntamento. O quarto anjo é o tempo do ajuntamento. Estamos no tempo do ajuntamento. A mão de Deus está a fazer o ajuntamento, está a rever o remanescente na terra. Nós vamos confirmar o espírito de profecia. Depois de nós acompanharmos Apocalipse 14, verso 9, onde está centralizada a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo que separa o trigo do joio. O quarto anjo que uniu ao terceiro anjo, fazendo o ajuntamento do remanescente, dando poder e força ao terceiro anjo, e o terceiro anjo fazendo a separação entre o trigo e o joio. Nós vamos fazendo um pouco aqui a leitura. O espírito de profecia. Nós vamos ver aqui. Onde vamos encontrar fidelidade. Fidelidade às nossas reuniões. E nós vamos encontrar aqui uma passagem muito importante. Mas primeiramente vou ler a página 74 do Espírito de Profecia para entendermos bem, neste exato momento, o tempo do ajuntamento. Aqui o livro da profetisa Ellen White, a página 74, onde tem o subtítulo O tempo do ajuntamento. Aqui vamos tomar a leitura dizendo: no dia 23 de setembro, o Senhor mostrou-me que Ele havia estendido a sua mão pela segunda vez para reaver o remanescente do seu povo e que se devia fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Devia-se fazer esforços redobrados neste tempo do ajuntamento. Na dispersão de Israel, foram castigados e maltratados, mas agora no tempo do ajuntamento, Deus sarará o seu povo e Ele unirá. Na dispersação fizeram-se esforços para espalhar a verdade com pouco sucesso, pouco ou nada tendo sido conseguido. Mas no ajuntamento, quando Deus coloca a sua mão para readquirir e haver o seu povo, esforços para disseminar a verdade terão o seu esperado efeito. Todos devem estar unidos, cheios de zelo na obra, cheios de cuidado na obra. Vi que era errado se referirem alguns à dispersão, daí tirando os exemplos para nos governar no ajuntamento. Pois se Deus não fizesse mais por nós agora do que fez então, Israel jamais seria ajuntado. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor. Aí está um dos ajuntamentos
que já aconteceu em 1843, quando houve o grande movimento do advento, aquele grupo, aquele movimento que esperava a segunda vinda de Jesus em 1844. Era um tempo de ajuntamento. Era um tempo de ajuntamento. Que Deus estava a reaver. Eis aquele remanescente. Tenho visto que, neste exato momento, diz que a mão do Senhor estava fazendo aquele serviço, dirigindo aquele povo. E nós vamos encontrar que foi dirigida pela mão do Senhor e ele não deve ser alterado. Que as figurações eram o que ele desejava que fossem. E que a sua mão estava presente e ocultou o engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Então, era um período, era um tempo do ajuntamento, que a mão de Deus estava a reaver o remanescente, estava a verificar o remanescente. Em 1843. E nós estamos novamente no terceiro ajuntamento. Estamos no terceiro ajuntamento. Com a vinda do poderoso anjo de Apocalipse 18, é o tempo do ajuntamento. Novamente, Deus fez uma visitação para o remanescente. A mão do Senhor está a verificar o remanescente. Está a ajudar o remanescente. Está a unir o remanescente. Enquanto que o terceiro anjo está fazendo a separação do trigo e o joio. É neste período que a mão de Deus também está a reaver o remanescente de Deus nesta última hora. É no período do quarto anjo, é no período da nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, que a mão de Deus está a reaver o remanescente novamente. Estamos no tempo do ajuntamento novamente. O terceiro ajuntamento. Então, eu quero mais uma vez convidar os irmãos para vermos, confirmarmos que a mensagem do terceiro anjo, neste exato momento, no tempo do ajuntamento, está fazendo uma separação do trigo e o joio. Então, nós vamos ver novamente, confirmando aqui, no mesmo espírito de profecia, onde vamos encontrar aqui fidelidade às reuniões. Fidelidade às reuniões. Na página 118, nós vamos encontrar aqui uma passagem que está nos mostrando que Deus está fazendo agora, neste tempo do ajuntamento, no terceiro ajuntamento, Deus está a fazer, a mensagem do terceiro anjo está a fazer uma separação entre o trigo e o joio. Aqui vamos tomar mais uma vez a leitura, primeiros escritos, a página 118, o capítulo que fala a fidelidade às reuniões. Diz que vi então o terceiro anjo, disse meu anjo acompanhante, terrível é sua obra. A serva do Senhor disse que eu vi o terceiro anjo, mas o anjo que estava ao lado dela, acompanhar ela e dar a explicação, o anjo disse, olha, terrível, este terceiro anjo é a sua obra. E ainda o anjo dizia para a serva do Senhor, dizendo que tremenda é a sua missão. O terceiro anjo. Tremenda é a sua missão. Não é brincadeira. Tremenda é a sua missão, o terceiro anjo. Por isso, o terceiro anjo, ele ameaça os habitantes da terra com o juízo de Deus. Ele ameaça os habitantes da terra com as 7 pragas.
E a mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14, verso 9, que nos diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa e na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura de misericórdia. É o terceiro anjo em Apocalipse 14. Por isso, o anjo estava a explicar acerca do Senhor: tremenda é a sua missão. Avançando aqui com a leitura, disse que ele é um anjo que deve separar o trigo do joio. Por isso que eu disse: você que achas que a separação do trigo do joio será no momento que Jesus aparece nas nuvens do céu, você está mal enganado. Porque a separação do trigo do joio está sendo separado agora. Um anjo a explicar dizendo: o terceiro anjo, ele deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente. Isto deve ser fixado em toda a mente. Isto deve chamar a atenção de todos os habitantes da terra, que nós já estamos no momento da separação entre o trigo e o joio. No momento do terceiro anjo, Deus está fazendo o ajuntamento, Deus está a ver o remanescente, Deus está a separar o trigo e o joio. É neste exato momento. O quarto anjo, iluminando a terra toda com a glória da sua luz, é o tempo do ajuntamento. É o tempo que o trigo está sendo separado do joio. É o tempo que o trigo está sendo preparado para ser colocado no celeiro celestial. Isto deve chamar a atenção de todos nós, de todos os habitantes da terra. Enquanto que outros que se encontram lá dentro dos templos estão com este pensamento. Jesus disse que deixai andar junto o trigo e o joio. A separação será no final. Sem sabendo que a separação do trigo e do joio já está a ocorrer neste exato momento. Queridos irmãos, estamos na mensagem do terceiro anjo. Tremenda é a sua missão. Eu quero resumir um pouco. No momento que termina este terceiro anjo. Porque Apocalipse 14, o verso 12, ele termina assim. A mensagem do terceiro anjo termina assim: aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Tenha fé em Jesus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Quais são esses que vão dizer essas palavras? São aqueles que vão reconhecer a mensagem do terceiro anjo, aqueles que vão estar na mesma missão do terceiro anjo, aqueles que vão aceitar a mensagem do terceiro anjo, são esses que vão reconhecer que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Mas eu quero dar um resumo.